Bom, esta visita permite salientar alguns aspectos que, no processo de desenvolvimento da nossa região, são cada vez mais relevantes e cada vez mais importantes. Questões relativas à economia, questões relativas ao emprego, questões relativas à forma como, através da exportação, através da rentabilização dos nossos produtos próprios, nós conseguimos criar valor e exportar, é um dos aspectos centrais no projeto do Partido Socialista. Porquê? Porque isto significa criação de riqueza e criação de emprego na nossa região. Nós tivemos a oportunidade de visitar duas áreas que são fundamentais e que concretizam, à semelhança de muitas outras, mas que concretizam bem essas prioridades e essa estratégia. Por um lado, a Madeira, aproveitando um recurso que é próprio da região, sobretudo da Madeira de Criptoméria, temos uma situação em que se conciliam vários interesses, dirigido fundamentalmente para a exportação, nomeadamente para os Estados Unidos, mas também com a exploração de um recurso que é nosso e com uma preocupação de sustentabilidade. Aliás, daí é que deriva também no âmbito do processo de concessão de áreas públicas para corte a obrigatoriedade de repor, de replantar a madeira que vai cortando. Aliás, há um número que me parece bastante elucidativo. Nós temos nesse processo que se iniciou em 2014 cerca de 131 hectares de madeira que foi cortada. Desses 131 hectares, cerca de 112 já foram replantados, e quando se iniciar agora em outubro a nova época de plantação, completa-se a plantação de todos esses hectares, com uma preocupação de ordenamento de linhas de água, de utilização de endémicas para recomposição, digamos assim, daquilo que é a componente florestal. O outro projeto tem a ver com a utilização industrial, se é que assim podemos dizer, do basalto, através da criação de fibra de basalto, num processo que tem valor acrescentado, dirigido unicamente para a exportação, com a utilização desse produto nas mais variadas áreas industriais, e que também concretiza e exemplifica bem essa estratégia de, utilizando os nossos recursos, criar valor, criar emprego, aumentar a riqueza produzida na região e aumentar a criação de emprego. Os indicadores, quer do ponto de vista da criação de riqueza, quer do ponto de vista da criação de emprego, são também bastante elucidativos a este propósito. Nós, nos últimos 7, 8 anos, estamos atualmente com os últimos dados que são disponíveis, temos um produto interno bruto, ou seja, a riqueza criada na nossa região, anda à volta dos 4.400 milhões de euros. Em 2012, 2013, andava à volta dos 3.500 milhões de euros. O desemprego, depois de um período particularmente duro, estamos atualmente com uma das mais baixas taxas de desemprego do país. Isto significa que ligar todos esses pontos, utilizar os recursos que temos para esses objetivos, continua a ser um processo central. Porquê? Porque temos que continuar a fazer esse caminho de criação de riqueza. Nós temos que continuar a fazer o caminho de criação de emprego, porque ainda é necessário criar mais emprego na nossa região, sobretudo terem atenção a esta prioridade numa situação tão desafiante como é o contexto da pandemia de Covid-19. E é a sinalização da estratégia que foi lançada, nomeadamente na área da Madeira em 2014, mas também nessa componente relativa ao basalto, desta estratégia de valorizar os nossos recursos para criar valor, para criar emprego, de reforçar a nossa capacidade exportadora. Estes são dois exemplos que servem também de incentivo pelos seus resultados para prosseguirmos esta estratégia. Nós falamos dessas duas situações, mas podemos falar de outras, não tanto em termos de produtos que não tinham nenhuma utilização antes, mas que estamos a entrar em áreas que permitirão também o reforço da nossa capacidade exportadora. O caso da aquacultura, por exemplo, o caso da vinha, por exemplo, tudo isto são iniciativas, projetos, que não dependem, obviamente, apenas da componente pública, mas, de forma mais intensa nuns do que noutros, a componente pública teve um papel de incentivo, de impulso e com resultados que julgo
acalentam, no fundo, esta perspectiva de prosseguirmos esta estratégia aqui na nossa região.